Olá, olá, boa galerinha aí do YouTube. Tô uns tempos aí sem colocar um vídeo aí, né? Sem colocar os ensinamentos bíblicos. Eu quero estar aqui dando a minha posição aí da falta da presença aí no YouTube aí. Por que eu parei de postar os vídeos no canal do YouTube? Esses dias, esses meses, né? Porque eu tô levando o grau do ensino para o outro lado, tá, meus irmãos? Eu tô levando o entendimento da sabedoria para um outro nível. E creio que muitos dos irmãos que estão acompanhando aí o canal do Messias, né? Do Bruno Mac, do Geraldo Moraes, a gente, nesses últimos meses, a gente viu ali muitas discussões em falta de compreender o entendimento do próximo, compreender ali a base do crescimento e da evolução do entendimento da sabedoria dos ensinos dos irmãos ali, porque os irmãos estão trazendo um outro sentido já para esse efeito maravilhoso que é estudar sobre a Bíblia, sobre os acontecimentos, sobre as histórias, tá? Então, meus irmãos, eu estou acompanhando muitos os vídeos dos irmãos ateístas e confesso para vocês que está me trazendo assim muito entendimento, abrindo meus olhos, abrindo meu aspecto de entender mais. Trato da Bíblia agora como um livro histórico, tá, meu irmão? Esse Jesus de Nazaré, com certeza ele é maravilhoso. A sua história nos fascina, faz a gente estudar, faz a gente ir atrás de base, atrás do tempo histórico. Muitos acreditam que Jesus de Nazaré de fato existiu, outros não acreditam que esse Jesus de Nazaré possa ter existido. A gente, quando vai começando a estudar mais profundo sobre o entendimento de como foi escrita a Bíblia, como ela surgiu, como surgiu essa tese de nós abordar os livros ali e passar a crer nos acontecimentos bíblicos. Então, quando a gente vai atrás das bases, do fundamento, a gente começa a descrer de muitas coisas, meus irmãos. A gente passa a não crer em muitas coisas porque a gente começa a entender que de fato quem escreve, reescreve e reconta as histórias dos acontecimentos ali baseado nesse Jesus de Nazaré foi os próprios romanos. Então todo o conhecimento, toda a base que nós temos, quem conta foi os romanos, meus irmãos. Entende? E se os irmãos aí de fato começarem a estudar a respeito da montagem da Bíblia, da onde que saiu, se tem os originais dos pergaminhos, né, do livro do suposto João, do suposto Mateus, do suposto Tiago, do suposto Lucas, do suposto Paulo, a gente vai ver, meu irmão, que tem ali pequenos fragmentos e super rasurado, cara. E dali saiu todas as histórias desse livro. Então a gente começa a ver que realmente houve uma história contada pelos primeiros cristãos romanos que se converteram a Cristo, e eles, por um acaso ali, talvez induzido por Deus, possa ser, cara, eles resolveram escrever o Novo Testamento, a história ali de fato ali do Jesus de Nazaré, as pregações ali por fim do tempo. Então eu gosto de ler a Bíblia, e ainda mais hoje, como eu trago como se um livro histórico, tá, meus irmãos? E isso daí me traz uma paz, me traz uma alegria. Eu leio ali e entendo que quem escreveu a maioria daquela história ali foi os romanos. Então isso me traz uma paz e um conforto no aprendizado do Espírito. Mas sei que muita gente ainda leva como a Bíblia como a palavra de Deus, uma palavra inerrante, uma palavra que talvez muitos achem que caiu do céu. E não é bem assim, meu irmão. Vamos estudar, vamos ir atrás de fontes, vamos... A partir de hoje o canal vai estar indo para um outro grau, para um outro entendimento.
de ensino aí para os irmãos aí. A gente vai estar se redescobrindo na história, tá, meus irmãos? A parte desse vídeo em diante. E os vídeos que eu postar aqui agora vai ter a numeração de 1, 2, 3, que é o primeiro vídeo, o segundo vídeo desse novo aprendizado. E o aprendizado da história que foi pregado lá atrás no meu canal, quando era Ministério Vivendo em Graça, vai continuar lá, porque traz muito entendimento mesmo, tá? Só que ali a gente ainda tinha uma base do sistema religioso. Graça também é um sistema religioso, tá, meus irmãos? E a gente vai ter que abrir muitos os olhos para se livrar desses rudimentos todos aí que tá vindo acontecendo na vida de várias pessoas, tá, meus irmãos? Hoje eu vou estar lendo aqui lá no capítulo de Mateus, capítulo 24, e eu vou pegar só um versículo ali. Eu vou ler ali um pouquinho ali dos versículos ali, entre o 15, 16, 17, 18, mas o principal mesmo é o versículo 19, tá, meus irmãos? Que eu vou estar trazendo aqui uns argumentos bacanas aí para os irmãos a respeito desse versículo, que nós, quando estava dentro de uma religião, a gente teve várias fantasias a respeito desse versículo aí, e desse pequeno trecho da Bíblia aí, tá, meus irmãos? Tá escrito assim, ó: o sermão continua, a grande tribulação, né? Muitos que leem a Bíblia hoje, eles acham que a tribulação é nos dias do nossos dias, mas não, eles estavam passando essa tribulação antes do período do ano 70. Então está escrito assim, ó: quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então quem estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Olha só no versículo 19 aqui, ó: mas ai das grávidas e ai das que amamentarem naquele dia. Deixa eu passar a página aqui para mim continuar lendo aqui. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, o momento de então da escrita ali, tá, meus irmãos? Não agora, hoje. Nem tampouco haverá outra jamais. Então, meus irmãos, vamos estar aqui argumentando aqui um pouquinho sobre esse versículo aqui 19. Porque a igreja, os sistemas religiões sempre abordaram, pegando nesse versículo aqui, o grande arrebatamento. Nunca vai acontecer o arrebatamento da forma que a igreja ensina, porque o arrebatamento ali era arrebatamento de espírito. Não tinha nada a ver com nós sumir e partir dessa terra voando, que nem fazem filme. E eu cansei de ouvir pastores, pregadores, pregando: e ai das grávidas e a das que amamentam naquele dia, porque grande vai ser o tormento naquele lugar. Meus irmãos, eles falavam que Deus no arrebatamento ia arrebatar as crianças, porque as crianças não tinham pecado. Então as barrigas das mulheres murchariam, elas perderiam o seu feto, né? A sua criança, porque Deus o arrebatou. Mas, meu irmão, como isso aqui é uma história que Jesus estava falando de um certo futuro, as coisas ali ainda ia cumprir, ia acontecer. O dia do Senhor, da destruição de Israel, estava por vir ainda. Então o que aconteceu nessa época com essas grávidas, com essas mães que amamentavam suas crianças, amamentavam seus filhos? O livro de Flávio Josefo. Quem era Flávio Josefo? Flávio Josefo, ele foi um historiador, um grande historiador da época, que viveu
antes do ano 70 até 103 anos, se eu não me engano. 113, por aí. Ele viveu antes da destruição do templo. Ele estava presente nos fatos e nos acontecimentos da grande destruição que teve na terra de Jerusalém, na cidade santa, dentro do templo. Quando os romanos invadem aquele lugar e destroem, devasta com aquilo ali, mata muito ao fio da espada, mata muitos judeus. E a história de Flávio Josefo, ele vai contar que General Tito, ele tentou preservar ao máximo o templo de Deus, mas os próprios judeus começaram a sitiar fogo naquele lugar, vindo causando assim, devido a um soldado romano que pegou a labareda de fogo e acabou arremessando para dentro do principal do templo, e ali acaba pegando fogo em tudo, meu irmão. Mas a palavra fala que tudo foi por causa da arrogância daqueles judeus, daqueles homens perversos, aqueles homens que de fato já estavam ali se apoderando, se sentindo poderosos, e foi pela ganância deles que o templo veio cair. E esses próprios judeus, dentro do templo, porque o templo estava trancado, porque o Roma queria tentar entrar ali dentro, eles se trancaram, eles passaram muito tempo lá dentro, vários dias, vários meses dentro do templo, e ali eles vieram passar fome, vieram passar uma grande miséria, uma grande necessidade, na qual os próprios sacerdotes, os próprios judeus rebeldes, começaram a matar os seus próprios irmãos judeus. E ali, aquele povo ficava fedendo, porque não podia arremessar eles para fora da cidade, porque os romanos estavam doidos para entrar dentro daquele lugar, daquela cidade santa. E ali eles já tinham destruído o primeiro muro, já tinha destruído também o segundo muro, a segunda muralha, e se depararam com a terceira muralha. Então ficava difícil eles acessar o templo principal da cidade de Jerusalém, do tabernáculo. O que acontecia? Era tanta fome, meus irmãos, naquele lugar, e eu vou trazer aqui um relato contado no livro, tá, meus irmãos? Eu gosto da história, e hoje eu estudo história. As histórias dos hebreus. Se você puder comprar esse livro, você vai entender de fato os acontecimentos, e você vai falar, a Bíblia é um livro histórico. Não tem valor nenhum para nós, a não ser de conhecimento dos acontecimentos que aconteceu naquela época. Então é complicado. Olha só. Vou ler aqui para vocês. Ela se viu, a mulher, né? Ela se viu reduzida assim. As últimas. Não podia esperar socorro de ninguém. E a fome que a devorava, e ainda mais o fogo que a cólera tinha acendido no coração, inspiraram-lhe uma resolução que causava horror à própria natureza. Podemos chamar aqui o espetáculo dos horrores, meus irmãos. Olha só, ela arrancou o filho do próprio seio, do próprio ventre, diz, criança infeliz, da qual nunca se poderá chorar bastante a desgraça de ter nascido durante esta guerra, durante a carestia e no meio de diversas facções que conspiram sem trégua para a ruína de nossa pátria, para que te haveria eu de conservar a vida? Para que ela ia conservar a vida daquela criança? Se eles estavam passando por uma grande miséria, uma grande fome, uma grande peste, um cheiro insuportável dos mortos, milhares de mortos, tudo junto, dentro de um lugar. Imagina a podridão. Para que ela ia preservar a vida daquela criança? Olha, meus irmãos, num ato desesperador de uma mãe, e com uma fome inabalável, uma fome, olha, não tem como explicar isso, cara. Para ser talvez escrava dos romanos, quando mesmo eles nos quisessem nos ajudar, a fome nos teriam feito morrer antes
mesmo decaímos em suas mãos. E esses tiranos que nos pisam a garganta, não são eles ainda mais temíveis e cruéis que os romanos e a fome? Meus irmãos, entre os romanos que estavam para invadir aquele lugar, entre a fome que devastava o templo ali dentro, aquela cidade, aquela grande cidade, meus irmãos, os judeus eram os piores. Os judeus ali, os próprios judeus, sacerdotes, os escribas, os fariseus, os mestres da lei ali dentro ali, os doutores, né? Eles eram os piores, cara. Eles que mataram os próprios irmãos judeus para poder tirar o resto de comida que aquele povo ali tinha para comer, para que eles pudessem continuar vivos e ainda combatendo a guerra contra os romanos. Não são eles ainda mais temíveis e cruéis que os romanos e a fome? Não é então preferível que tu morras para servir-me de alimento, para enraivecer esses revoltosos e deixar atônita a posteridade com uma ação tão trágica que não seria a única falta para encher a medida dos males que tornam hoje os judeus o povo mais infeliz da terra. Depois de ter assim falado, ela matou o filho, cozinhou, comeu uma parte e escondeu a outra. Olha só, meus irmãos, o que aqueles infelizes judeus da época fizeram. Aqueles ímpios que só viviam de rapina entraram em seguida naquela casa, tendo sentido o cheiro daquela iguaria inominável. Olha só, o cheiro da criança estava gostoso. Quando havia-se a fome bate no estômago, o cheiro de uma criança morta sendo cozinhada subia aos ares e era o cheiro de uma grande iguaria inominável. Ameaçaram matá-la se ela não lhe mostrasse o que tinha preparado para comer. Olha só o que os judeus iam fazer para ela. Ia matar ela se ela não dissesse onde estava a comida que ela cozinhou. Ela respondeu que ainda lhe restava um pedaço da iguaria e mostrou-lhes o restante do corpo do próprio filho. Ainda que tivessem um coração de bronze, tal espetáculo causou-lhes tanto horror que eles pareciam fora de si. Ela, porém, na exaltação que lhe causava o furor, disse-lhe, com o rosto convulsionado: sim, é meu próprio filho que vedes, e fui eu mesma que matei. Podeis comê-lo também, pois eu já comi. Sois talvez menos corajosos que uma mulher, e tendes mais compaixão que uma mãe? Se vossa piedade não vos permite aceitar essa vítima que vos ofereço, eu mesmo acabarei de comê-lo. Aqueles homens que até então não haviam sabido o que era a compaixão, retiraram-se extremo, e por maior que fosse a sua avidez em procurar alimento, deixaram o restante daquela detestável iguaria à infeliz mãe. A notícia de fato tão funesto espalhou-se incontinente por toda a cidade. O horror que todos sentiram foi o mesmo, como se cada qual tivesse cometido aquele horrível crime. Os mais torturados pela fome só desejavam morrer, quantos antes, e julgavam felizes os que já haviam morrido, antes de ter tido ciência deste fato ou ouvido narrar coisa tão escrável. Meus irmãos, eu gostaria de estar continuando lendo aqui, porque os próprios romanos se encheram de compaixão com aquele fato. E foi por essa atitude dessa mulher que eles se armaram e partiram com mais vigor para destruir as muralhas de Jerusalém e de fato acabar de vez com aqueles judeus sitiosos, aquelas facções criminosas que estavam matando seus próprios irmãos e fazendo com que as suas mães
matasse suas próprias crianças para comer. Então, no coração de Tito e dos romanos, eles entraram com mais dureza no combate, para poder acabar de vez com aquela atitude. E hoje, quando nós lemos a Bíblia, não traz esses relatos. E muitos dos pastores poderiam estar ensinando esses aprendizados dentro do seu local chamado Igrejas de Deus, para que de fato as pessoas pudessem conhecer e aprender sobre as histórias, e não viver mais enquanto os vigaristas, enquanto de vigários, porque a história é bonita de se ver. A gente aprende muito com essa história, e a mente aqui no século 21 ela vai nos libertando. Ai das grávidas e a das que amamentaram naquele grande dia. Ai daquelas grávidas, não é ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia, não. Ai daquelas mães, coitada daquelas mães, para infelicidade delas, elas tiveram que matar suas crianças, porque aqueles que deveriam amar e proteger e acabar com tudo aquilo, eram eles que provocavam grande frustração, grande devastação, grande horror e grande devastação naquele lugar. Só que as igrejas futurizam isso aqui. Mateus 24, eles futurizam para o nosso futuro. Se vocês, cristãos, evangélicos, católicos ou qualquer outra denominação que futuriza a Bíblia para o nosso tempo, se vocês de fato soubessem como foi horrível o grande dia do Senhor para Jerusalém, vocês nunca mais queriam que existisse de fato aqueles acontecimentos. Porque o grande dia do Senhor foi um dia horrível, foi um dia cruel para os judeus, para uma população judia, um povo israelita sofreram muito na grande abominação que teve naquele lugar. Se vocês comprar o livro e começar a estudar a história da guerra dos judeus, quando ele entra em guerra com os romanos, vocês vão ver, meus irmãos, o quanto que aquele povo padeceu, o quanto que aquele povo sofreu, quantos e milhares morreram naquele lugar. Então hoje eu trago a Bíblia como um ato histórico, acontecido, realizado, consumado. E para nós hoje não tem nada para nós a não ser a rica bondade da misericórdia e a generosidade de Deus para com a vida do povo hoje no século 21. Nós vivemos a graça de Deus, e é assim contada pelos romanos que se converteram naquela época, depois do grande massacre, da grande destruição, e depois lá para o segundo e terceiro século em diante, tá, meus irmãos? É por eles que nós temos as histórias da Bíblia contada. E muitas coisas ali foi mudado o sentido, e há muitas interpelações na qual a gente temos que aprender para que nós possamos ter entendimento maduro. Então, meus irmãos, a partir de hoje eu vou estar trazendo historicidade para vocês aqui no meu canal. Esse é o primeiro vídeo de uma mente transformada, de uma mente renovada. Não faço mais parte da religião legalista e nem gracista, mas eu entendo que a graça de Deus é a melhor coisa da face da terra. A graça de Deus é viver uma liberdade completamente fora de qualquer religião, de qualquer enredo que venha colocar você para servir alguma coisa por uma fé de religiões. Fica todos com Deus, grande abraço,
Sinta-se amado, abraçado pelo seu irmão João Carlos, tá? Somos filhos desse Deus, assim o Deus criador de tudo, mas Roma maquiou esse Deus, maquiou essa história, e hoje nós estamos desmaquiando e aprendendo de fato o que é histórico. Fui, fica com Deus.